Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É com muita alegria que nós retornamos nesse novo ano que se inicia para mais uma reflexão à luz da doutrina espírita. E como sempre o fazemos, nós preparamos, com a prece, que muito nos ajudará ao entendimento, não é? Para que possamos aproveitar, esses conhecimentos, esses ensinamentos abençoados, que nos trazem esse estudo da vida desse nosso irmão Bezerra de Menezes. Então eu convido a todos, aqueles que desejarem, que possam se unir a nós, nesta prece. Então nós vamos agradecer por esses momentos em que podemos refletir um pouco a respeito da vida do nosso irmão Bezerra de Menezes. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais que tanto nos ajudam, que nós possamos, Senhor, aproveitar esses ensinamentos que o nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes nos trouxe, o legado que ele nos deixou, que possa nos inspirar a sermos melhores espíritas, melhores cristãos. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Abençoa, Senhor, a todos os lares, inclusive daqueles que irão assistir esse vídeo posteriormente. Obrigada. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, então, como nós já mencionamos, não é? Vamos iniciar, então, a nossa reflexão, Voltamos aqui à tela inicial, Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade. Bem, agora sim, se nós vamos falar sobre o apóstolo da caridade, vamos falar um pouquinho inicialmente sobre essa palavra, apóstolo. O que significa? Bem, se nós vamos no dicionário, normalmente ela vai nos dizer, o dicionário vai trazer assim: apóstolo é o missionário exemplar. Então é aquela pessoa que vem com uma missão, exemplar, para nos ajudar. Bem, acrescentaríamos também que é uma palavra grega e que significa enviado. E aí nós trazemos algumas palavras de Arthur Valadares na sua palestra intitulada O Exemplo de Barnabé. E ele nos diz: se o discípulo é o aprendiz, é o que está seguindo o mestre para aprender com ele, o apóstolo é aquele cuja vida já incorporou de tal modo as lições do mestre que ele é enviado como seu representante a ser um pescador de almas. Então veja lá, nós até sublinhamos a palavra enviado, Então nós podemos nos considerar discípulos de Jesus, à medida em que buscamos o quê? Aprender as suas lições e praticar essas lições. Nós procuramos seguir o mestre. Então, podemos nos considerar discípulos? Sim. Agora, o apóstolo está um pouquinho além, Porque o apóstolo, como nos diz aqui, é aquele que já incorporou as lições do mestre de tal modo que ele é enviado como um representante de Jesus na Terra. Então, o doutor Bezerra, assim como Barnabé, que foi um dos apóstolos, são aqueles que vêm para cá para ser um representante de Jesus. Então, é como se Jesus enxergasse pelos olhos do apóstolo, falasse pela boca do apóstolo, agisse, atuasse no mundo através das mãos do apóstolo. Então, o apóstolo, ele transforma vidas. Por isso que ele é um pescador de almas. Ele tira aquela pessoa da zona de ignorância espiritual, da zona de adoecimento, de acomodação. Então, ele transforma as pessoas através dos seus exemplos. Ele contagia as pessoas com o seu amor, com os seus
bons exemplos, e aquela pessoa, ela desperta também, né? Então ele transforma vidas. Se nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 107, quando trata da escala, né, da hierarquia espiritual dos espíritos, então, há lá na questão 107 vai falar dos espíritos bons, porque na verdade existem três grupos, né, os espíritos imperfeitos, né, que estão como se fosse abaixo, né? Que seríamos todos nós aqui do planeta, a grande maioria, os espíritos imperfeitos. Depois, mais acima, teria o quê? Os espíritos bons. Então, e por último, né, que estaria no topo da escala espiritual, seriam os espíritos puros, como exemplo temos Jesus. Então, os espíritos bons, eles seriam o intermediário entre os imperfeitos e os puros. Então, as características dos espíritos bons, nos diz Kardec, se encarnado, eles são pessoas boas, pessoas que não são movidas por egoísmo, por orgulho, por ambições, por ciúme, por inveja. Ela faz o bem pelo bem, ela tem boa vontade para com os semelhantes. E essa pessoa, se nós vamos ver agora, em linhas gerais, né, por questões de tempo aqui, a gente vai falar de uma forma resumida a trajetória de Bezerra, de Dr. Bezerra aqui na Terra, se enquadra perfeitamente nessas características dos espíritos bons. Então podemos dizer que Dr. Bezerra era um espírito bom. E ele, a gente vai ver também que dentro desse patamar de espírito bom, ele desenvolveu tanto a parte intelectual como a parte moral, né? Então ele é um espírito mais evoluído do que o comum dos homens aqui da Terra, tá? Então, só para a gente poder iniciar, né, trazer essa introdução para falar de Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos lá. Bem, a casa em que nasceu, no município cearense de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama. Então, Dr. Bezerra, ele nasceu no Ceará. Aqui nós trazemos a data de nascimento dele, de reencarne aqui no planeta, que foi em 29 de agosto de 1831. Ali na imagem nós vemos Museu Adolfo Bezerra de Menezes. Então, a casa em que Dr. Bezerra nasceu lá no Ceará, na cidade de Jaguaretama, transformou-se num museu. O nome completo de Dr. Bezerra de Menezes é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele vem de uma família tradicional. Seu pai era tenente-coronel da Guarda Nacional. E já logo iniciando a sua trajetória na escola, né, nas primeiras letras, já mostrava, né, ser alguém diferenciado. Ele foi para a escola, né, aos 7 anos, normal, como qualquer criança, foi para a escola para aprender as primeiras letras. Em 10 meses ele já sabia tanto quanto o mestre. Depois, por questões políticas, por perseguições políticas, a família transferiu-se para o Rio Grande do Norte. Ali ele foi estudar latim. Em 2 anos ele já podia substituir o professor. Então a gente via a facilidade com que ele tinha para aprender, para o aprendizado. Então ele já havia desenvolvido muito essa parte do intelecto, né? Do conhecimento. Tá? Vamos lá. Bem, aí ele retorna para o Ceará. Agora ele vai estudar no Liceu do Ceará, lá em Fortaleza, na capital do Ceará, onde ele se destacou também entre os primeiros alunos. Então, onde ele fosse estudar, ele se destacava. E aí ele começou já a mostrar essa vontade de fazer medicina. Mas o pai já estava com problemas financeiros e disse a ele, olha, não vai ser possível custear seus estudos de medicina. Aos 19 anos, ele toma a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Aí a família se cotizou, cada um deu um pouco, juntou 400 mil réis na época, e com esse dinheiro ele foi para o Rio de Janeiro estudar. Foi um período de muitos sacrifícios,
Ele estudou medicina à custa de muito esforço, muito sacrifício. Ele não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar livros. Então ele ia na biblioteca pública, lia, pesquisava os livros da biblioteca, passava dias com pão e água, porque ele não tinha dinheiro para comprar alimentos. Precisava dar aula particular, né, de filosofia, matemática, para poder ter um dinheirinho a mais, né? Tudo com muita dificuldade, né? E ao se formar, o que acontece? Como sempre, notas máximas e em primeiro lugar, né? Então, os estudos para ele sempre foram com muita, ao mesmo tempo com facilidade, mas com dificuldade diante dos obstáculos, né, da vida material, tá? Mas ele, com todos esses esforços, com todo esse sacrifício, ele conseguiu diplomar-se, né? Bem, as preces a Maria de Nazaré. Ele tinha Maria de Nazaré como sua mãe espiritual, né? Ele reconhecia que ele tinha alcançado uma boa parte do seu ideal nobre, porque a medicina para ele era o ideal nobre, onde ele podia ajudar as pessoas. Mas mesmo assim ele passava por muitas dificuldades financeiras. Ele devia, lá na pensão onde ele morava, né? Morava lá no quarto, né, da pensão, ele estava atrasado no pagamento. Devia, na roupa da formatura ele também devia. Então ele recorria agora, nas preces a Maria, pedindo um socorro diante dessas dificuldades que ele atravessava. E aí ele foi orar. Enquanto ele estava orando, eis que batem na porta. E aí ele vai até a porta atender. E era um rapaz que ele não conhecia. E o rapaz pergunta a ele: olha, eu soube que o senhor dá aulas particulares para quem deseja fazer o exame para o ingresso no ensino superior. É isso, o senhor dá mesmo? Aí ele falou: sim, eu dou aula, sim, posso atender. Pediu que o rapaz entrasse, acertaram tudo. O rapaz pagou antecipado essas aulas. Ficou tudo certo. O rapaz agradeceu, se retirou, né? E aí ele ficou assim admirado com a pronta resposta de Maria, né? Nas orações que ele fez, né? De imediato já veio, ele ficou muito admirado. E aí foi agradecer, né? Voltou a sua prece, agradecendo essa intervenção tão imediata. Foi dormir tranquilamente, porque aquele dinheiro que o rapaz havia pago antecipado já cobria essas dívidas que ele estava tendo. Então, ficou tudo certo. Ele ficou aguardando nos próximos dias a chegada do rapaz em vão. O rapaz nunca mais retornou. E aí ele havia entendido que aquele rapaz era um enviado de Deus, né? Para mostrar para ele que ele deveria continuar com fé, com confiança em Deus, que Deus estaria com ele sempre, né? Então aquele foi uma prova de que ele deveria continuar firme, confiante nesse seu ideal nobre. E assim foi, né? Porque é, ele havia se formado, mas ele tinha que praticar horas no hospital. É como se fosse a residência nos dias de hoje, né? Então ele não conseguia já de imediato, logo depois de formado, receber, ganhar dinheiro. Ele tinha que ter aquele tempo para ganhar experiência nas doenças, nos diagnósticos. Então tudo isso era difícil para ele. Mas enfim, ele tinha tido essa grande prova, né, da assistência divina, né, através de Maria de Nazaré. Então vamos lá. Bem, o casamento com a senhora Maria Cândida em 1857. Dona Maria Cândida era filha de um colega de Dr. Bezerra. E quando eles se conheceram, houve todo um carinho entre os dois, né? E desta união nasceram 2 filhos, um casal de filhos. Mas a saúde de Dona Maria Cândida era muito frágil. E por maiores que fossem os esforços de Dr. Bezerra e de outros médicos, foi em vão, né? Ela desencarna 5 anos após a união deles, e quem fica cuidando das crianças, da educação das crianças, é a irmã dela, cunhada de Dr. Bezerra. Então ficou a cargo dela
essa ajuda, né? Porque o doutor Bezerra tinha um trabalho dele como médico, né? Inclusive, nessa época, o doutor Bezerra pediu sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, como cirurgião-tenente. Então, ele passa a ser um médico militar. Doutor Bezerra atendia a todos e não cobrava nada. Então, certa feita, a pessoa que o ajudava, né, seu assistente no consultório, chegou para ele e falou: olha, doutor Bezerra, eu sei que a sua família está passando por dificuldades financeiras, por que o senhor não cobra alguma coisa das pessoas que vêm aqui para consultar? Aí ele fala para a pessoa: mas se elas não têm dinheiro para comprar comida, como é que elas vão pagar a consulta para mim? Aí a pessoa, né, só fala assim, a pessoa que o ajudava, fala para ele: mas o que o senhor comeu ontem? Aí ele gaguejou: nada. Então, doutor Bezerra, então ficou acertado assim, nesse momento, que as pessoas que viessem no consultório dele pagavam se quisessem e quanto pudessem. E o dinheiro recebido seria revertido para a esposa dele. Teve também um outro episódio muito conhecido, né? Que uma mãe foi lá no consultório com o filho, o doutor Bezerra examinou, prescreveu a receita e entregou a ela. Quando ele entrega a receita para ela, ela começa a chorar. Fala: mas se eu não tenho dinheiro para comer, para comprar comida, como é que eu vou comprar o remédio para o meu filho? Aí o doutor Bezerra olha os bolsos, não tinha dinheiro. Aí olha para o anel que estava no seu dedo, o anel de formatura, tira o anel, entrega para essa mãe e diz a ela: esse anel vai resolver a sua situação. Com esse anel, você vai poder comprar a comida, o remédio para ele e vai ficar tudo bem. Esse era o doutor Bezerra de Menezes. Ele fazia até dívidas em lojas, em mercearia, em farmácia, para poder ajudar as pessoas. Então ele não se preocupava com ele se preocupava em ver a alegria dos outros. A alegria das crianças era, para ele, era como se fosse a alegria do Cristo. Então esse era o Dr. Bezerra, né? Elegeu-se vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860. Então em 1860 ele iniciou a sua carreira como político, né? Como vereador, tá? Então, olha só, os partidos políticos queriam a sua candidatura. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito querida por todos. Todos gostavam de contar seus dramas para ele. Dr. Bezerra, se a pessoa chorasse, ele chorava junto. Né? Então, as pessoas gostavam de se aconselhar com ele, né? De estar perto dele. Ele era uma pessoa de consenso, todas as camadas sociais gostavam de Dr. Bezerra. Então, os partidos políticos viam nele alguém que poderia representar facilmente o povo. Né? E era assim que acontecia. Né? Quando ele se candidatava, ele se elegia facilmente. Aí ele demitiu-se do Corpo de Saúde do Exército porque havia ameaça de impugnarem a sua candidatura por ser um médico militar. Então ele preferiu se demitir e continuar candidato. Por quê? Porque para ele a política era um meio dele fazer o bem da coletividade. Então ele visava não brilhar, ele não pensava nele, né? Ele pensava em ajudar as pessoas. Trabalhava sempre em defesa dos humildes e necessitados. Esse era o Dr. Bezerra. Então ele foi vereador, depois ele foi deputado federal, na época falava-se deputado geral, nos dias de hoje fala-se deputado federal, e assim ele atuou 30 anos na vida parlamentar. Né? Então todos os partidos, né, sabiam que com ele, facilmente ele conseguia se eleger. E fez um trabalho maravilhoso, né? Porque justamente ele pensava em ajudar as pessoas, né? Sempre ajudar. O segundo casamento com a dona Cândida Augusta, em 1865. Quem era a dona Cândida Augusta? Aquela cunhada que ficou ajudando a criar os filhos dele, aqueles 2 filhos. Então, ele viu que nessa união poderia ser muito boa, porque houve um entrosamento muito grande entre ela e os filhos, e aqueles 2 filhos pequenos. Então ele viu nessa união algo que seria bom para todos, principalmente para os pequenos, né?
E Dona Cândida foi sempre uma companheira grata e compreensiva. E com ela ele teve mais 7 filhos que lhe deu muita alegria, né? Deram muita alegria ao doutor Bezerra. Bom, aí houve o primeiro contato com a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. E foi curioso, né? Em 1875 isso aconteceu, né? Esse primeiro contato com a primeira tradução brasileira feita por Dr. Joaquim Carlos Travassos, que usava o pseudônimo Fortúnio. E ele, em pessoa, entregou essa primeira tradução para o Dr. Bezerra. Ao ler esse Livro dos Espíritos, o que aconteceu? Ele, por mais que fosse novo para ele, porque era a primeira vez que ele tinha contato, ao mesmo tempo ele tinha a sensação de que já tinha lido, que já tinha ouvido tudo aquilo. Então ele se dizia um espírita inconsciente ou, no dito popular, um espírita de nascença. Então, certamente o Dr. Bezerra já havia tido contato com a doutrina, né? Às vezes até no mundo espiritual mesmo, né? Então, ele sempre teve essa sensação de que aquilo tudo era ao mesmo tempo novo, mas não era novo, né? A farmácia Cordeiro era conhecida como pronto-socorro do mundo espiritual. Veja, essa farmácia Cordeiro, né, era a propriedade do senhor José Guilherme Cordeiro, íntimo amigo de Dr. Bezerra. Sempre que Dr. Bezerra tinha algum paciente que não podia comprar remédio, não tinha dinheiro para comprar remédio, onde ele ia, Dr. Bezerra? Falar com o amigo, o Cordeiro. O Cordeiro sempre o ajudava, né? Era interessante porque as pessoas sabiam que o Dr. Bezerra, além do consultório dele, também tinha o atendimento nessa farmácia. Por isso que ela ficou conhecida como pronto-socorro do mundo espiritual. Que ali a espiritualidade atuava, socorria, ajudava aquelas pessoas que necessitavam. Ele fazia um culto do evangelho ali, né? Então havia a leitura do evangelho, ele comentava, dava o passe, água fluidificada, e as pessoas se sentiam muito bem ali. Muito bem. Então ele descrevia a presença de Maria ali, Maria de Nazaré, né? Que ele tinha, como nós falamos, né? Ele tinha ela como sua mãe espiritual. Então as pessoas não viam, mas ele descrevia a presença dela ali, fluidificando a água, atendendo as pessoas, né? Nas suas necessidades físicas, também de ordem espiritual. E o fato é que as pessoas serenavam, conseguiam ter paz ali naquele ambiente. E aí ele explicava, né, que para elas continuarem a receber esse atendimento da espiritualidade, que elas continuassem a fazer esse culto do evangelho no lar, né? Continuassem com essa prática, porque a espiritualidade iria fazer esse atendimento nas residências, não é? E todos sentiam também um perfume de rosas, e eram pétalas de rosas que, materializadas, chegavam a roçar no rosto das pessoas. Era uma coisa maravilhosa, né? Então a espiritualidade estava ali atuando, né? Então essa farmácia Cordeiro. Em 1886, o pronunciamento em público para proclamar sua conversão ao espiritismo. Os jornalistas de um jornal conhecido na época, O País, convidaram Dr. Bezerra a fazer esse pronunciamento em público. Imagina, ele é uma pessoa, um médico, né, muito respeitado, conhecido, né? Então, ele aceitou esse convite, veio falar, não é? Falou por mais de 1 hora, contou casos inexplicáveis, vários acontecimentos da sua vida, né, pessoal, né, nos particulares dele, que só poderiam ser explicados através da reencarnação. Né? Ele foi aclamado por uma salva de palmas, porque era uma pessoa, como nós falamos, né, uma pessoa respeitada, um médico, um político, né, católico. Agora, logicamente que as pessoas ficaram chocadas justamente por ele ser um católico e agora estava se convertendo ao espiritismo. Mas por ser uma pessoa respeitada, uma pessoa que todos queriam bem, né? Então ele foi aclamado e recebeu essa salva de palmas, né?
Então foi algo marcante na época, tá? Mais que um adepto, ele foi um defensor e um divulgador da doutrina espírita. Então ele deu uma contribuição muito grande na época. Que logicamente, quando o espiritismo entrou no Brasil, logicamente que houve todo aquele, né? Havia um grupo contra, né? Então havia era um problema danado. Então ele trouxe a sua contribuição, né? Como um espírito diferenciado, né? Ele trazia essa tarefa. Os conselhos para o reformador aqui é interessante, porque acho que muitos aqui devem conhecer essa revista Reformador, essa revista espírita, muito conhecida até os dias de hoje, e é o periódico mais antigo. O Diário Oficial da União também tem essa coisa de estar há muitos anos sem interrupções, né? Então o Reformador é uma revista espírita que está há 140 anos sendo publicada sem interrupções. Ela iniciou em janeiro de 1883. Quem iniciou, né, essa revista foi um jornalista e fotógrafo, Augusto Elias da Silva. Então, inicialmente, foi ele, na sua casa mesmo, de uma forma bem caseira, né? Lá ele tinha um estúdio dele, morava ali. Então, ele foi de uma forma assim inicial e tinha, logicamente, críticas ferrenhas contra o espiritismo, contra os seus escritos, né? Então ele ia se aconselhar com o Dr. Bezerra sobre essas críticas, como ele deveria proceder. Então o Dr. Bezerra aconselhava ele, diante das críticas de ódio, responda com amor. Haja sempre com paciência, com discrição, com harmonia. Então esses eram os conselhos de Dr. Bezerra para José Elias frente a essas críticas ferrenhas contra o espiritismo, né? Após alguns anos, poucos anos depois, José Elias conheceu algumas pessoas integrantes da federação e aí depois de alguns anos, então, é que o Reformador passou a ser um órgão da federação, né? Uma revista da Federação Espírita. Mas inicialmente foi esse jornalista que iniciou, tá? Dr. Bezerra foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889 e depois novamente em 1895 e ficou até a sua desencarnação em 1900. Ali eu coloquei as iniciais do Congresso Espírita Nacional, que foi organizada, né, e apresentada por ele mesmo, né? Ele organizou, apresentou esse congresso nesse ano de 1889. E participaram 34, né, delegações de diversos estados do Brasil. Qual era a intenção, né? Qual era o objetivo desse Congresso Espírita Nacional? Ele organizou e apresentou esse congresso para unir os espíritas, porque estava tendo um racha. Haviam dois grupos. O grupo que aceitava o tríplice aspecto da doutrina, né, o aspecto religioso, filosófico e científico, conhecido como os religiosos na época. Dr. Bezerra, inclusive, era um desses que aceitava o tríplice aspecto, e tinha um outro grupo que não aceitava o aspecto religioso, apenas os aspectos filosófico e científico, que eram conhecidos como os místicos. Então, o objetivo desse congresso era justamente unir os espíritas, tá? Então, ele desejava essa união, porque, além disso, os centros eles trabalhavam de uma forma meio que autônoma, independente. Não havia uma integração entre eles, né? Não havia uma conexão entre os centros. Então, o Dr. Bezerra, inclusive, ele iniciou um estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, às sextas-feiras, durante a reunião pública, ele fazia esse estudo do Livro dos Espíritos, justamente para ajudar, para dar um roteiro de estudos para os centros espíritas na época. Então, tudo que ele fazia, ele pensava no coletivo, né? Então, ele teve um papel fundamental nesses primeiros anos da doutrina espírita, tá? No Brasil. Dr. Bezerra escrevia para jornais, periódicos, além de alguns livros. Não só
voltados para o espiritismo, mas também de cunho científico, né, já que ele era um médico muito estudioso, respeitado, né? E uma coisa interessante é que ele usava muitos pseudônimos. Nós falamos há pouco da revista O Reformador, né? A revista Reformador. Na revista Reformador, Dr. Bezerra usava um pseudônimo AM, onde ele trazia muita contribuição, alertando as pessoas, né, com relação ao fanatismo religioso, trazendo algumas críticas com relação ao catolicismo vigente na época. Então, era uma forma de ele ser protegido pela espiritualidade superior, porque é uma pessoa conhecida, que com seus escritos, usando o pseudônimo, ele ficaria mais protegido e mais à vontade para poder colocar as suas reflexões, né, que era uma contribuição muito importante, tá? Pessoas que estavam no meio religioso, aproveitando-se muitas vezes daquelas pessoas, né? Então, havia como temos nos dias de hoje, né? Aquelas pessoas que se aproveitam de pessoas de má fé, né? Que se aproveitam muitas vezes até da inocência daquela pessoa e tira, né, algumas vantagens pessoais. Então ele trazia todo algo que incomodava, né, na época. Então o pseudônimo era uma forma de proteção para ele, né? O blindava. E uma coisa interessante que ele desencarnou em 1900 e na verdade, só foi se saber que esses pseudônimos eram do Dr. Bezerra após a sua desencarnação. Então, por exemplo, a gente colocou ali a imagem do livro A Loucura sob Novo Prisma. Esse livro só foi publicado 20 anos após o seu desencarne. Porque até então, como ele usava o pseudônimo Max nos seus escritos, não se sabia que era Dr. Bezerra. Então só foi se saber após a sua desencarnação. E nesse livro, por exemplo, A Loucura sob Novo Prisma, por que era Novo Prisma? Porque ele trazia vou falar aqui de maneira geral, né, resumida, ele colocava a loucura sendo o quê? O resultado, o efeito de uma causa que está, muitas vezes, numa obsessão. Então, uma obsessão grave, por exemplo, uma subjugação, se arrastando por um período longo, pode vir a acarretar lesões no cérebro, trazendo justamente a loucura. Então, a loucura sob um novo prisma, sendo a sua causa em influências, em obsessões graves que trazem tudo isso. Então, ele traz um novo prisma para a loucura. Então, é aquela coisa da medicina, com a sua experiência nas reuniões mediúnicas, né, como um dialogador das reuniões mediúnicas, ele uniu a sua experiência como médico e a experiência como um dialogador das reuniões mediúnicas, onde ele tinha contato com os obsessores, né? Então ele esclarecia com esses seus escritos, então ele tinha pseudônimo, por exemplo, Max, nesse livro, AM, no Reformador, Frei Gil era um outro pseudônimo que ele utilizava, veja, não só nos escritos espíritas, mas como nós falamos, em outros escritos, tá? No livro, por exemplo, um dos livros que ele escreveu também foi Uma Carta de Bezerra de Menezes, onde são escritos direcionados, endereçados ao seu irmão mais velho, Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, que era um intelectual e um líder católico na época, e ele nunca se conformou, Dr. Manuel, com essa adesão, né, do Dr. Bezerra ao espiritismo. Então, nesses escritos, onde ele esclarece o irmão a respeito da doutrina espírita, a respeito do catolicismo, então ele traz toda uma contribuição para esclarecer o irmão. E esses escritos formaram esse livro, Uma Carta de Bezerra de Menezes. Bem interessante, né? Ficou conhecido como o apóstolo da caridade. O que é a caridade, né? É o amor em ação. O Dr. Bezerra era o amor em ação, né? Ele é o apóstolo da caridade. Ele exercia a medicina como um sacerdócio. Para ele, médico
não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir. Então, se ele fosse chamado a qualquer momento, ele iria atender. Para ele, o paciente era um ser humano que precisava da atenção, precisava do atendimento. Então ele ia, se fosse distante, se fosse no morro. Então para ele isso era médico, né? Então para ele medicina seria um sacerdócio. Doou-se inteiramente. Ficou conhecido como médico dos pobres. Então ele atendia aquelas pessoas que os outros médicos não queriam atender porque não podiam pagar. Então ele atendia aqueles pobres, aquelas pessoas que não tinham condições. Embora ele fosse um grande divulgador da doutrina espírita, o papel que ele exercia com maior atenção, com maior dedicação, de forma mais apaixonada, ainda era a medicina, né? Praticava de forma incansável. Então era isso, ele colocava isso de uma forma muito enfática. Médico precisa atender as pessoas, mesmo se a pessoa não tiver condições financeiras. Ele é um ser humano que precisa ser atendido, seja em que hora for, seja aonde for. Esse era o Dr. Bezerra. Ele desencarnou em 11 de abril de 1900. Aqui nós vemos as imagens. A primeira imagem é a estátua, né, dele, que está justamente nesse memorial que está aqui à direita, o memorial existente no polo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante e Jaguaretama, como nós falamos lá inicialmente, que é a cidade natal de Dr. Bezerra de Menezes. No dia do seu desencarne, houve uma verdadeira peregrinação à sua residência, já que naquela época não haviam velórios, né? Então os velórios eram nas residências mesmo, né? Por que houve uma verdadeira peregrinação? Como nós falamos, ele se tornou uma pessoa querida, amada por todos, né? Então as pessoas tinham uma gratidão imensa por ele e acorreram lá à sua residência no dia do seu desencarne. Todos se uniram para que seu enterro fosse digno, porque todas aquelas pessoas que receberam sua ajuda, né, elas eram gratas e a família não tinha recursos, né? Então, para isso precisou justamente da união de amigos, né, de pessoas gratas e que podiam contribuir, né? Inclusive, formou-se uma comissão para angariar donativos à sua família, porque a partir do desencarne dele, a família não tinha recursos para continuar se mantendo. Então, as pessoas se juntaram, houve essa comissão para ajudar a família de Dr. Bezerra. A gente colocou ali bens. Que bens Dr. Bezerra deixou? Nenhum bem de ordem material, né? Tudo que ele teve materialmente, ele compartilhou com as pessoas, com os pobres, com os necessitados. Então, para ele, para os seus, quais são os bens que ele deixou ao desencarnar? Os bens de ordem espiritual, bens de ordem moral. O seu legado continua até os dias de hoje. Como nós estamos aqui nos debruçando, compartilhando sua vida, porque nos interessa, né? Porque nos inspira, porque traz um exemplo para nós, né? Um exemplo muito positivo de abnegação, de desprendimento, de amor, de caridade, né? Então, ele deixou um legado muito grande, mas nada de ordem material, né? Mas mesmo assim, vocês vejam, nunca faltou, né? Então, na hora que mais precisou, ele teve um enterro digno, a família teve ajuda. Então, é a misericórdia de Deus, né? Nunca falta. Bom, aqui uma página em branco. Será que se nós estamos falando da vida de Dr. Bezerra, ela se encerra no túmulo? Será que encerramos aqui a vida de Dr. Bezerra, né, gente? Não, somos espíritos imortais. Então, a vida de Dr. Bezerra continuou, né, com muito mais ativa do que antes, né? E espiritualmente nós temos muitas notícias. Nós destacamos duas aqui muito importantes para compartilhar aqui com vocês. A primeira está no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert.
Nela, ela traz essa pergunta que Divaldo Pereira Franco, muito conhecido de todos, não é? Esse grande médium, né? E orador espírita, um grande divulgador, ela traz essa pergunta que o nosso querido Divaldo Pereira Franco faz ao Dr. Bezerra de Menezes, já no mundo espiritual, né? Ele pergunta ao Dr. Bezerra qual foi sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E Dr. Bezerra responde ao Divaldo: minha maior felicidade, meu filho, foi quando eu estava dormindo, né? Recém-chegado, né? O mundo espiritual, ele estava dormindo. Eis que chega Celina, a mensageira de Maria de Nazaré. E ela chega e desperta Dr. Bezerra. Acorda, Bezerra, acorda. E aí ele desperta e ela fala: Maria de Nazaré, né? Que ele fala: é você, Celina. E ela fala: sim, meu filho, eu trago um recado de Maria Santíssima. Ela diz a você, ela manda dizer a você que você já se encontra na vida maior, já atravessou as portas da imortalidade e que desperte feliz. E aí Dr. Bezerra começa a receber as visitas de familiares, de amigos espíritas, e aí ele escuta um murmúrio que vem, que parecia ser do lado de fora. E aí ele comenta com Celina e Celina fala: venha ver, meu filho, e ajuda ele a sair do leito e ir até a sacada. E na sacada ele vê várias pessoas acenando com ternura, com lágrimas nos olhos, emocionadas. E aí ele fala: mas quem são essas pessoas? Eu não as conheço. Ah, Bezerra, essas pessoas são aquelas que você consolou sem nunca perguntar o nome. São aqueles que você atendia na sessão mediúnica. Suas palavras caíam sobre elas como um bálsamo nas feridas em chagas. E você, com suas palavras, as guiou, as acalmou. E elas são muito gratas por tudo isso. E aí ele finaliza dizendo a Divaldo, concluiu dizendo: a felicidade sem lindes, ou seja, sem limites, existe, meu filho, disse a Divaldo, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. Então agora, doutor Bezerra, no mundo espiritual, estava o quê? Colhendo os frutos. Né? Ele semeou o amor com as pessoas, não é? E agora ele estava no mundo espiritual com toda essa felicidade, fruto do amor que ele dedicou aqui enquanto encarnado. E uma outra notícia agora do Chico Xavier. Houve uma reunião no plano espiritual para homenagear os 50 anos de serviços espirituais de Dr. Bezerra de Menezes. Ele desencarnou em 1900 e em 1950 houve essa reunião no mundo espiritual. Uma multidão foi convidada, de mais de 5.000 presenças de encarnados e desencarnados. Uma das presenças foi de Chico Xavier, na época logicamente encarnado, que desdobrado pelo sono do corpo compareceu a essa reunião. E durante essa reunião, quem chega? Mais uma vez, a presença iluminada de Celina, a mensageira de Dr. Bezerra de Menezes. E ela traz um recado, mais uma vez, de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Ela diz a ele que ele poderia reencarnar, Dr. Bezerra, em qualquer planeta do nosso sistema. Então ele poderia, ele tinha sido promovido, vamos dizer assim, para reencarnar em um mundo mais evoluído que a Terra, dentro do nosso sistema solar. E aí, Dr. Bezerra se emociona nessa reunião, né? Se ajoelha em lágrimas e faz uma solicitação a Celina. Diz a ela, né, que enquanto houvesse sofrimento, ele preferia continuar socorrendo os aflitos aqui na Terra. Então ele pede a Celina que leve essa solicitação a Maria Santíssima, porque ele preferia continuar aqui na Terra, se ele poderia. Aí ela se ausenta, né, para as regiões superiores, né, onde estaria Maria Santíssima, e retorna depois de alguns momentos trazendo a resposta de Maria. E aí qual foi a resposta de Maria?
que Dr. Bezerra podia ficar o tempo que ele quisesse aqui na Terra e sempre sob suas bênçãos. Então, essa foi uma notícia também muito importante, interessante, que cabe, né, esse compartilhamento, muito interessante. Então, o Dr. Bezerra, ele continua, ele já poderia estar em mundos mais evoluídos, mas ele preferiu continuar ajudando a todos nós até os dias de hoje. Inclusive, eu estava vendo o Divaldo falando que, como há espíritas em vários países do mundo, que Dr. Bezerra inclusive organizou no Mais Além uma equipe de trabalhadores, de missionários do amor, para ajudar de uma forma misericordiosa, ajudar a todos em vários países aqui do planeta Terra. Então, esse é o trabalho incansável que continua acontecendo no mundo espiritual com o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que com sua equipe vem nos ajudando a todos nós aqui na Terra. Bom, a gente agora, né, chegando ao final, a gente traz essa mensagem final de Dr. Bezerra, que está no livro Caridade, capítulo 11, intitulada Quanto Mais, né, pela psicografia de Chico Xavier. E ele diz assim: quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Então esse é o exemplo. Por isso que é importante a gente compartilhar a vida de Dr. Bezerra, porque é uma inspiração para todos nós, né? Para que a gente possa continuar nesse trabalho de amor, né? Dentro das casas espíritas e também fora dela, né? Auxiliando as pessoas, porque é assim que a gente também receberá esse auxílio. Então que Dr. Bezerra nos inspire sempre, né? A continuarmos nessa nossa trajetória, ajudando sempre que possível, fazendo bem sempre que possível. Então, meus irmãos, muita paz. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Vamos, nesse momento, agradecer muito a Deus, né? Nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos queridos benfeitores espirituais e agradecer também ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes por todo o legado que nos deixou e por toda a ajuda que continua realizando a todos nós. Agradecemos muito. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Né? Até uma próxima oportunidade, se assim nos for permitido por Deus. Obrigada, meus irmãos. Até a próxima.